Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu me comprometi em estar aqui durante 13 quintas-feiras para a gente falar um pouquinho sobre gestão, sobre administração, sobre gerência e organização aí dos nossos estúdios de Pilates. Então eu vou receber colegas, fisioterapeutas e profissionais na área para estarem trocando e vivenciando um pouco esse assunto tão importante que é o assunto de gestão, de administração, de gerência aí dos nossos estúdios, principalmente depois desse período que a gente tem vivido, né? Eu sou Sabrine Magalhães e ajudo aí profissionais fisioterapeutas a organizarem, a alavancarem aí seus estúdios de Pilates através de um método desenvolvido por nós. É o método Gestão Corp Pilates, é o método que a gente aplica no nosso estúdio há 5 anos e a gente vem colhendo aí bastante resultado. Então a gente resolveu dividir, compartilhar com outros colegas fisioterapeutas que possuem estúdios de Pilates ou que desejam possuir um estúdio de Pilates e gerenciar, né, esses estúdios para eles estarem aí trilhando um caminho aí que a gente já trilhou, que a gente já passou. Então, eu tenho o prazer aqui de receber hoje a colega fisioterapeuta Arine Mota. Ela é fisioterapeuta, gestora de um estúdio de Pilates em Florianópolis, Santa Catarina, e vai trocar aqui um pouquinho com a gente para a gente poder estar falando sobre esse assunto tão importante, né? Que é o assunto de gestão, de administração e gerência aí dos nossos estúdios. Eu acho que ela já está aqui. Olá, boa tarde aí para quem está chegando. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Arine, cadê você? Deixa eu ver aqui. Acho que ela já tá aqui. Entrar aí. Boa tarde para quem tá aí. Já envia aqui o aviãozinho aqui, ó, e já chama lá a colega fisioterapeuta para estar trocando aqui com a gente. Arine, tudo bem? Oi, tudo? Boa E tarde, um prazer aí? enorme te receber aqui na nossa segunda Obrigada live mesmo. aí de maratona, essa maratona aí de 13 lives que a gente vai estar trocando aqui sobre esse assunto tão importante de gestão, né? E na primeira live a gente recebeu a Luciane, a querida Lu, né? E na segunda eu tenho o prazer aqui de receber você, uma colega tão querida e tão experiente nessa área, né? E quero deixar aí você se apresentar aí, desde já te agradecer aí pela presença aqui. Então, eu acho que primeiro te parabenizar por esse teu projeto, que vai ajudar muito a nossa área. Eu acho que não pensa tanto nessas questões, né? E agora a gente está vendo a importância de ter uma boa gestão, né? Então, falar um pouquinho de mim. Fisioterapeuta, tenho os estúdios há quase 10 anos, agora aqui em Floripa, né? Estou com 2 estúdios de neo e um de treinamento funcional. Bastante coisinhas, bastante profis ali comigo. Sou fisioterapeuta pélvica também, então tem uma outra área para administrar junto. E acho que é isso o principal. Bacana, Arine, muita experiência aí para trocar com a gente, né? E como você falou, realmente essa área mesmo de gestão é um assunto que a gente não vê na faculdade, é um assunto que, né, a gente muitas vezes quando a gente se forma, a gente não vai buscar, né? Porque a gente já sai da faculdade com toda aquela bagagem nossa de atender, né, de praticar e a gente esquece muito essa parte de organização, né? Então, Com realmente, certeza. a pandemia aí veio para poder mostrar essa real importância para quem não, né, tinha essa visão. E eu acho que foi um bom momento para que as pessoas realmente pudessem aí parar um pouco, né, e refletirem sobre esse assunto. Então, por isso que eu resolvi vir aqui, me prontificar e chamar pessoas queridas para estar dividindo esse assunto. Eu vou deixar essa live salva. Muita gente me perguntou, falou que não podia entrar na hora do almoço. Falei, não tem problema, a gente vai deixar salva. A ideia é realmente compartilhar com as pessoas. E, como eu falei, já quero logo te agradecer aí de prontidão a sua disponibilidade. Hoje a gente vai falar aí sobre os 10 erros, né, que muitos colegas fisioterapeutas cometem e
com certeza a gente já cometeu e acaba cometendo também, né? A gente está aí para aprender. Então, a gente vai abordar aí sobre esses 10 erros. Quero saber também um pouquinho da sua opinião. O primeiro erro que eu vejo na gestão é essa questão do fisioterapeuta não realmente encarar como um negócio de verdade, né? A gente, como eu falei, sai da faculdade e a gente quer logo praticar, a gente quer logo atender. Então, o fisioterapeuta que tem o seu estúdio de Pilates ou que está começando, ou que já possui e ainda tem essa visão, ele não encara como um negócio de verdade, né? Isso é um grande erro. Eu vejo eles atendendo, preocupados com a agenda cheia, preocupados em atender os seus clientes, claro, com excelência, com resultado. Isso dia a dia, semana a semana, mês a mês e só. E aí a gente tem que ver que isso, o estúdio ele não é só isso, né? Não é só atender paciente, né? Isso, claro, é o carro-chefe, mas ele, por trás disso, a gente precisa de procedimentos, a gente precisa de métodos, de protocolos, né? Para que as coisas sejam divididas, né? E organizadas, para que realmente rode, né? Como eu sempre gosto de falar, pequeno negócio, o estúdio é uma roda, ele tem que rodar. Então, em todas as áreas a gente precisa pensar, né? E eu acho que é um ponto importante a gente falar sobre isso, porque todo estúdio, ele precisa de um plano de negócio, né? E para que funcione, né? Um plano de marketing, um plano financeiro, um plano de investimentos. E para isso você precisa alimentar todos esses planos para que chegue no final você consiga colher resultados disso, né? Então, em momento algum aqui eu falei sobre atendimento de paciente, né? Atendimento de paciente é um ponto, né, do nosso estúdio, mas por trás disso tem todo um bastidor que é super necessário, né, para que a gestão aconteça. Então, é um erro grande que eu vejo. E eu gosto muito de citar exemplo de, por exemplo, eu posso ir do Rio a Florianópolis de várias formas, né? Eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus, eu posso ir até a pé. Eu vou chegar. De qualquer maneira, eu vou chegar. Mas eu preciso analisar isso. Eu preciso saber se eu chegando a pé, eu vou ter um custo baixo para minha gestão, né? Só que eu vou ter um tempo prolongado para eu chegar até lá. E eu preciso ter essa análise, né? Isso é feito no plano de negócio. Ao contrário, se eu for de avião até Florianópolis, eu vou chegar muito rápido, mas eu vou ter um custo alto. Então, eu acho que a gente tem que levar esse exemplo para dentro do nosso negócio. Isso é plano de negócio, é você ter um objetivo e você saber como você vai alcançar aquilo. É com custo baixo, mas com tempo alto, ou ao contrário, né? Você ter essa análise, e a gente não tem, né? A gente, fisioterapeuta, acaba não tendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre esse erro. Realmente, eu acho que os fisioterapeutas, a gente sai da faculdade realmente, como você falou, pensando em fazer cursos para melhorar o currículo, para ir se aperfeiçoando, e esquece muito nessa questão. Pronto, agora eu vou ter um negócio meu e eu preciso administrar isso. E realmente vai indo, a gente vai fazendo as coisas. Eu falo por mim, porque nessa pandemia, realmente, o meu marido sempre me ajudou com muitas tabelas e tudo, mas nessa pandemia, quando caiu os atendimentos, todas essas coisas que eu senti na pele, meu Deus, ferrou, eu não estou organizada para isso. Eu não me especializei, quais estratégias eu vou tomar. Muitos colegas não tiveram estratégia, né? Porque nem pensavam nisso antes, né? Mas a gente não precisa de pandemia para isso, né? Sim, eu acho que a pandemia só fez a gente abrir os olhos da importância que é ter essa organização, é nos aperfeiçoar, é ter estratégias, porque como eu estou há tanto tempo, tava super tranquilo os estúdios, já tem um nome, as pessoas já têm a confiança. Então, ok, tá funcionando, tá vindo dinheiro extra, eu consigo guardar uma reserva. Ok, tá ótimo. Vamos empurrando com a barriga. E aí, quando É o que muitos acontece... colegas pensam, né? É só no hoje, né? Só pensa no hoje, né? Concluiu a sua agenda de atendimento hoje, concluiu a sua agenda de atendimento na semana, no mês acabou. No mês seguinte, tudo igual.
né? Mas aí vem um baque desse ou qualquer outro que possa vir, né? E aí a Aham. gente fica realmente sem nada, né? Sem número nenhum, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de análise, nenhum tipo de estratégia, né? E esse, inclusive, é o segundo erro que eu quero abordar aqui, que é você não analisar os seus resultados. Você Uhum. não analisa os seus resultados. Por que que a gente não analisa os resultados? Porque a gente nem tem os dados para analisar, né? Sim. Que dados são Aham. esses? Quantos clientes você tem? Quantos clientes você perdeu aquele mês? Quantos clientes você, né, você capturou aquele mês? Você não tem, muitas vezes a gente nem tem essa clareza, né, de dados. Então, como que você vai analisar o seu resultado final, né? Um grande Uhum. erro é a gente não analisar. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente faz o nosso fechamento do mês, né? É a hora da gente analisar, mas para isso você tem que ter colocado aqueles dados diários, né, Aham. quinzenais, não sei como é que é o controle de cada um, né? Os meus, por exemplo, são diários. Diariamente eu olho aqueles números ali, né? Então você tem que Sim. realmente fazer essa análise. Então, eu acho que esse também é um segundo erro, é você não Não. conseguir analisar mesmo esses resultados, né? Uhum. Não, com certeza. Isso eu acho que é extremamente importante, essa análise, para a gente ver qual é o nosso, o que está acontecendo de errado, o que que eu posso mudar a tempo, né? De para ter uma reversão do caso. Porque realmente, se a gente não analisa, chega no final do mês, tu não tá mais entendendo se tu não tem essa análise diária. O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado para perder aqueles pacientes? Por que que esse mês está vindo bem menos do que o mês anterior? Todas essas Isso aí. coisas, eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? É isso aí, Arine. Muitos colegas, eles não têm nem o seu controle diário, né? De quem pagou, do que saiu, e vai deixando, né? E vai entrando, vai acumulando, e você perde esse controle, e quando chega no final do mês, realmente você pode ter uma surpresa boa, que é, poxa, sobrou, né? Foi a mais do que você calculou, se é que você calculou. Ou pode ter uma Sim. grande infelicidade de você não conseguir fechar o seu mês, né? Sim. Então, é um erro também muito comum, é você não ter análise desses resultados. Se você não consegue fazer essa análise diária, né? Porque a gente sabe que a nossa rotina dentro do estúdio é uma rotina muito apertada, mas se a gente não consegue fazer isso no final do nosso dia, que essa rotina seja semanal. Toda sexta-feira você vai reservar uma horinha para olhar os seus números, olhar os seus dados, né? O estúdio ele precisa desse olhar, né? É um olhar de gestão, é um olhar Sim. de quem está de fora, não é um olhar do fisioterapeuta que está tratando o paciente. Isso é um outro ramo, né? Isso é o serviço que a gente oferece. Agora, o resultado ele tem que ser analisado. Se ele não é analisado diariamente, ele tem que ser analisado semanalmente. Se semanalmente você ainda não conseguiu essa organização, de 15 em 15 dias, no máximo mensal, quando você for fechar suas contas, né? Então, realmente é um grande erro também que nós aí, que já trilhamos aí um caminho, vivemos e às vezes acaba vivenciando também, né? Por conta dessa nossa rotina acelerada, mas é como tudo, né? Educação, né, Arine? A gente precisa ter essa educação, né? Reservar aquela meia horinha ali, né, na semana. Sim, nossa, faz total diferença você entender o que está acontecendo, né? Porque eu acho que se você quer, você quer realmente ter o teu estúdio, pensar que ele vai te render no futuro, você tem que cuidar ele desde pequenininho, né? E assim para ir alimentando ele, cuidando dele com carinho para ter a retribuição no futuro, né? E aí eu entro no terceiro erro comum, que é, a gente já falou dois erros aí, o terceiro erro comum, separar as finanças pessoais das profissionais. Por quê? Como você disse, o estúdio é um bebê, ele nasce criança, ele precisa ter vida própria, né? Eu falo Sim. isso porque eu também já cometi esse erro de, lá atrás, quando eu comecei, ter tudo misturado, né? E aí eu tive orientação de vários colegas, de vários profissionais, contadores, Sabrine, separa as finanças do estúdio, separa a pessoal da profissional. Só que eu sou uma pessoa muito organizada, então eu tinha dentro das minhas finanças pessoais o estúdio misturado, porém eu conseguia separar. Só que a gente vai chegar ao momento que essa demanda vai aumentar, o seu tempo vai diminuir, né, para aquele determinado assunto, para aquela determinada
dedicação ali de fazer essa separação, então que você faça essa separação física mesmo. Tem que ter duas contas, né? Pessoal e da profissional. O estúdio, ele precisa ter vida própria. Né? A partir do momento que você separa, é um grande erro também, eu vejo, o fisioterapeuta colocar tudo misturado. Então, ele não sabe quanto que entrou, quanto que saiu dele, se foi do supermercado, se foi da conta de luz que ele pagou, se ele está tirando dinheiro dele para colocar no estúdio, ou se ele está pegando do estúdio para ele, além. E aí você é injusto com o seu negócio, né? O negócio, ele tem vida própria. Você não pode ir lá e pegar o dinheiro dele e ficar zerado, né? Assim, é o que eu vejo, né? Ficar zerado. Não. O erro de misturar é isso, é chegar no final do mês, o fisioterapeuta vai lá, fecha aquelas contas lá, o que entrou, o que saiu. Muitas vezes o que saiu já saiu desde o dia primeiro, que era o pessoal dele, né? Que é a conta dele, que é o aluguel dele, que é a luz dele. Mas aí tá tudo misturado, né? Então, é um erro de quem está começando, é fazer realmente essa mistura. É um erro de quem ainda, né, permanece, como nós aí que estamos há bastante tempo aí com o estúdio. Às vezes muitos colegas permanecem com essa junção, né? Mas é um erro muito grande, né, de organização. Com certeza, porque aí você não tem noção o quanto você pode gastar, o quanto você pode investir no teu espaço. Realmente bagunça demais, demais. E com Chega no certeza. final do mês, chega no final do mês, você não sabe, né, se o seu estúdio ele teve um bom faturamento, né? Se você, qual é o plano que você vai fazer para o próximo mês? Porque se você teve o estúdio, por exemplo, no negativo, como que você vai analisar que ele está no negativo? É quem que está no negativo? É ele ou você, né? Como que você vai analisar se ele está no negativo, se você vai precisar num plano de marketing melhor, né? Investir num marketing para captar novos clientes. Ou se ele está no negativo, se você vai precisar baixar suas receitas, seus custos, aumentar suas receitas, né? Se ele está no 0 a 0, como é que você vai saber que ele está no 0 a 0? Né? O que entrou e o que saiu ficou ali páreo, né? No 0 a 0. Como que você vai saber isso? Porque isso também não é bom, né? O bom é você ter o lucro para que você se pague e para que você tenha reserva, né, daquele lugar, daquele negócio. Ele tem vida própria, a gente precisa entender isso, né? Ele tem que ter o valor dele, a organização, porque ele está trabalhando para a gente, né? A gente está trabalhando para o estúdio, querendo ou não. Então, ele tem que ter essa organização, né? Ele tem que ter vida própria. A gente precisa ter isso em mente. O fisioterapeuta precisa ter isso em mente. Ele precisa ter vida própria, como você falou aí, que ele é uma criança, ele é um bebê, realmente, ele nasce um bebê e ele precisa ser alimentado. Ele é alimentado com as receitas, né? E aí ele tem os seus custos fixos, variáveis, todo mundo, né, tem que já ter isso listado. Agora, se tiver tudo misturado, você pessoalmente também tem isso, né? Você também tem seus custos e aí acaba misturando tudo. Então, você não vai ter sucesso com esse negócio, né? A gente estuda, né? E a gente sabe aí que os pequenos negócios, eles duram em média 5 anos. Vivendo na bagunça, vivendo na desordem, não sabe se vai para lá, se vai para cá. 5 anos é um marco. Se dali para frente você continuar desorganizado, ou você está estabilizado, ou você vai tender ao fracasso. E se você chegou aos 5 anos desorganizado e dali você vai estudar, fazer cursos, buscar orientação para poder realmente encarar como um negócio, aí sim você consegue alavancar seu estúdio. Senão, você realmente vai tender ao fracasso, que é o que a gente vê aí em muitos colegas, né? Principalmente saindo aí dessa situação atípica que a gente está vivendo, né? Não, essa situação eu acho que vai ser um marco para a nossa profissão. Porque muitas pessoas que não estavam se organizando com essas coisas agora estão sentindo a necessidade. Eu sou uma super pessoa dessas, com o estúdio há tanto tempo e agora, tipo, para tudo, vamos reorganizar, vamos separar tudo e deixar as coisas, ver como que tá fluindo
para alavancar, para deixar tudo certinho. É isso aí, Arine. Eu acho que a gente tem que fazer o exercício de sair do campo de cena. É o que eu falo. A gente precisa fazer o grande exercício de sair de dentro do estúdio, como profissional, como dona de estúdio, como gestora, sai e olha ele de fora. Fica, Sim. faça esse exercício. Vai para o alto de um prédio e olha seu estúdio lá de Uhum. cima. E aí você tem que pensar, bom, da onde eu começo? Né? O que que eu faço primeiro? O que que eu tenho que fazer primeiro? Ah, eu tenho que ter pacientes para ele começar a movimentar. Para isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma captação de clientes. Como eu vou captar? Uhum. Né? E aí, uma vez captado, uma vez eu tendo cliente, o que que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Eu preciso ter avaliação, evolução, processos iniciais, contrato, parte burocrática, tudo aquilo ali para poder receber aquele meu cliente, não é isso? Depois, o que que eu tenho Sim. que fazer? Um plano de tratamento para esse cliente para eu poder oferecer o meu serviço, né? E aí eu vou começar os meus dados. Isso eu estou te falando de um cliente. Eu tenho que ter isso para um. E aí, se eu tiver um, se eu tiver 10, se eu tiver 100, o protocolo, o procedimento é o mesmo, né? A gente Com precisa certeza. ter isso. Aí a gente vai receber a receita desse cliente. Como que essa receita está chegando para a gente? Essa receita está chegando para a gente 100%? Essa receita está chegando em forma de alguma porcentagem, né? Se eu estiver dividindo com alguém e tal. Quando essa receita está chegando? Preciso ter essa clareza. Qual é a data? Esse cliente nosso, ele é inadimplente ou ele é correto? Eu tenho exatamente no dia 10, eu tenho aquele pagamento. Acho que tudo isso tem que, né? Depois que eu já tenho essa estrutura inicial, o que que eu preciso fazer? Eu tenho a quantidade de clientes certas para o meu negócio? O valor da minha mensalidade ou da minha sessão, ela está correta? Tudo isso eu tenho que analisar, né? Eu Uhum. pago X de aluguel, fulano paga 2x, então o valor tem que ser diferente da mensalidade, né? Eu não tenho que. Então, assim, tudo isso tem que analisar. Não é simplesmente abrir as portas e deixar o cliente chegar, Exato. né? Da mesma Uhum. forma que ele vai chegar, ele vai embora se você não tiver protocolos, né? E assim também Sim. o dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro dele que chegar, o dinheiro vai embora sem você fazer nada, né? Sim. Uhum. E é o que a gente vê dos colegas. O que que eles fazem? Eles atendem, o dinheiro entra, o dinheiro sai, isso é mês a mês, isso é ano a ano. E a gente vê colegas aí de 10 anos de formato que não tem nada, porque não conseguem, né? Estão ali só moendo ali no trabalho, né? Então a gente tem como crescer muito, né? O próximo erro, que é o quarto erro baseado nisso daí, é o erro da gente não ter esse plano de marketing, que é o plano de captação desses clientes, né? É o Sim. plano de renovação de clientes. Isso eu não estou te falando de profissional apenas, né? A gente pode contratar uma equipe profissional para isso, claro. E aí eu volto lá ao exemplo, eu posso ir a pé, eu posso ir de avião, eu que vou escolher, vai depender do meu Uhum. negócio, né? Eu Com tenho grana certeza. para contratar? Perfeito. Eu vou ter rapidez, eu vou ter qualidade, eu vou ter especificidade nessa propaganda, né? Porque eu estou falando com profissionais, mas eu também Que vou já... ter custo. Eu Uhum. posso. E se eu não puder, eu vou fazer. Você vai buscar, né, para poder fazer esse plano de marketing, para captar novos alunos, para captar Eu acho. novos profissionais. Aham. Nessa época, as mídias estão acessíveis a todo mundo, né? Então, você consegue trazer. E hoje eu vejo que realmente as mídias sociais ali, elas te ajudam tanto, você mostrando um bom trabalho ali. Você pode ir dando passinhos de formiguinha, mas também tem cursos baratos e tudo que você consegue ir se especializando. Óbvio que não vai ser como uma empresa, tudo, né? Que eles têm essa experiência, mas a gente consegue começar de baixo até ter um retorno e aí conseguir investir em alguém mais especializado, né? Com Para trazer. certeza, a gente tem que começar pequeno, a gente não pode esperar, né? Então, se a gente Sim. não e o valor destinado para isso, né? Se a gente não se organizou para poder investir, né? Ter um plano de marketing profissional, a gente precisa estar aí nas redes sociais. O digital hoje, o marketing digital hoje é a televisão, é o rádio de antigamente. Então, só mudou a mídia.
E a gente ainda vê profissionais muito resistentes a isso, né? A usar suas páginas das redes sociais destinadas para isso. Ter realmente um propósito para poder divulgar o seu trabalho. Porque as pessoas estão buscando o seu serviço. Então, você precisa mostrar o que você faz, né? De uma forma com excelência, né? Com profissionalismo, com ética. Porque o digital é onde as pessoas estão. Então, você precisa ter isso, né? E também para você ter esse plano de marketing, você precisa ter procedimentos, protocolos, isso tem que ter um cronograma, você tem que seguir isso, você tem que fazer isso ou diariamente, você tem que estar ali presente nas redes, abastecendo as suas redes sociais de conteúdo, de informação, né, para aquela pessoa que está buscando. Muitas pessoas não conhecem o Pilates e o Neopilates, né? Você tem que mostrar, porque vai ser um casamento perfeito. Quem está procurando e você que está oferecendo, né? O digital está aí para isso, então é um erro grande também. Nós aí, profissionais de Pilates e Neopilates, de estúdios principalmente, que fazemos essa gestão, não estarmos presentes na tecnologia, no digital, né? Na mídia mesmo digital, que é onde realmente está aí o nosso maior público, se não o nosso público total, né? Depois dessa pandemia aí, né? Aham, aham. Você usa bastante, né? Eu uso, eu gosto bastante. E o meu público, eu acho que 60% vem pelas mídias digitais. A procura maior vem pelas mídias, e aí poucos são ali que passaram na frente dos estúdios e entram e pedem informação, mas eu acho extremamente importante você vender o teu trabalho a partir dali, eles conhecerem o teu trabalho a partir das mídias. Hoje, a mídia social, né, o digital no seu total é a extensão mesmo do nosso negócio, né? Ele não pode ser encarado somente como entretenimento, divertimento. Ele realmente é a extensão. E eu acho que a gente tem que ter mesmo um cronograma diário de postagens, postagens que tenham conteúdos relevantes, conteúdos de valor para aquele seu cliente, né? É você, como profissional, ter um foco de quem é o seu principal cliente, o que que você vai levar de informação para aquele cliente, né? Então, não dá para você conversar com um adolescente da mesma forma que você vai conversar com uma pessoa de 40, 50 anos, né? A linguagem é outra, a postagem é outra. Então, você também tem que definir o seu público, né? Pelo menos aquele seu público principal, para você poder estar levando conteúdos relevantes e importantes para aquela pessoa que está ali buscando. É você fazer isso diariamente, é você fazer isso com frequência, é você estar presente nos stories, que é onde mostra os seus bastidores, você tem como mostrar o seu estúdio, mostrar as técnicas que você trabalha, os aparelhos, né? Do Neopilates, do Pilates, que são tão diferentes. E muitos ainda não conhecem, né, Arine? Então, a gente está aí realmente para poder mostrar e estar presente, né? Porque o dia que aquele cliente precisar né, quiser buscar sobre Pilates e Neopilates, ele vai se lembrar de quem estava ali oferecendo todo aquele conteúdo de informação para ele, né? Com certeza. Esse é um erro também muito comum das pessoas não investirem mesmo em planos de marketing. Quando eu falo em investir, não é só investir em dinheiro, né? Investir em tempo, em dedicação, né? Em estudo, né? Sobre isso. Outro erro também, Arine, muito comum que eu vejo é o fisioterapeuta não oferecer além da sessão de Pilates e Neopilates. O que que é isso? Ele, na minha visão, o paciente, o cliente, muitas vezes, ele chega no estúdio querendo a barriga tanquinho. Ele não quer aprender a fazer abdominal. Você concorda? Então, se você for somente ensinar ele ali, tecnicamente, como ele tem que fazer, com a respiração, vai ficar chato, vai ficar enjoado, né? Porque ele não quer aprender a fazer o abdominal, ele quer o resultado daquilo, né? Sim, é o que A importa, mesma né? coisa é um alongamento. Não adianta você também querer que ele faça o alongamento daquela forma correta e detalhado, explicando toda a anatomia, mas ele não quer o alongamento, ele quer diminuir a dor na coluna. Então, é um erro nosso querer oferecer somente a técnica.
né? Sim. Porque a gente vai tornar o Pilates e o Neopilates sacal para ele. Ele tá ali no momento dele de relaxamento, ele não tá querendo saber de anatomia, né? Então eu acho que é uma medida, é a gente oferecer além disso, é a gente oferecer outros benefícios, né? É a gente saber ouvir, é a gente dar outras dicas para ele, é a gente poder estar acessível, por exemplo, no celular, trocando dicas, informações, orientações, né? Ah, aquela pessoa que quer aliviar a dor nas costas. Poxa, à noite você viu uma matéria sobre aquilo, envia para ele. É você ter esse canal extra de relacionamento, né? Então a gente tem É que isso fazer mesmo. além das sessões de Pilates e Neopilates. É um erro a gente querer ficar só fechado ali no estúdio, né? Com certeza, eu acho a importância de você realmente aprender a escutar. Você vê a pessoa assim, tu entender, tá, aquela dor ali que tu chegou hoje, começou quando? Qual o motivo que ela começou? Por que que ela começou? E aí você entender que foi lá no trabalho dela, por causa da postura, que aí você pode vir com dicas, auxiliar ela. E aí, naquele cuidado que ela vai ter lá no trabalho dela, ela já vai te relatar que melhorou, que, claro que com os exercícios que tu vai cuidar, Com também vai certeza. ter um benefício, né? Mas com aquela mudança de hábito, teve outra melhora também. Para E isso aí você eu teve que exercitar a escuta, né? sim, com certeza. E aí eu acho que nesse momento tu tá fidelizando o teu paciente ali, teu cliente, porque você não enxerga ele realmente só como, ok, você chegou aqui só como meu cliente, veio aqui, fez suas aulas, fez seu abdominal, seu alongamento, tchau, nunca mais vou te ver. Puramente tecnicamente, né? Como a Lu falou Isso, aí, né? Só a técnica, né? Ele não quer só a técnica, né? Além não, disso, né? Você não vai sim, fidelizar ele só com a técnica, né? sim, ele tá indo realmente fazer uma atividade física para trazer benefícios, para ele sair dali feliz, sair dali melhor do que ele chegou, né? Então eu acho que é extremamente importante você se doar para o paciente, ter aquele momento para ele, né? E escutar o que Exatamente. ele precisa. Eu E acho que aí, é aí então, quando a gente fala no assunto de gestão, a gente está fidelizando, como você falou, né? Mantendo aquele cliente seu ali fiel, fixo, né? Para que você tenha aquela receita ali no final do mês certa, né? Ou no final do ano, de repente, né? A gente mesmo tem clientes aí que nos acompanham há tantos anos. Isso não é só puramente a técnica do Pilates e do Neopilates, né? Que mantém esse cliente fidelizado, né? É o além, né? É o além disso, né? Acho que realmente você exercer esse papel aí da escuta, é você fazer esse extra com dicas, de informações, é você realmente acolher aquele cliente, né? Não somente naquela uma horinha ali que ele está no estúdio, né? É você acolher ele para o estúdio, né? Para o estúdio, estar com você, ele é da família do estúdio, né? Não só naquela uma horinha que ele ali procura, né? Acho que esse também é um grande erro, né? A gente encarar somente como a técnica, né? com Você tem certeza. bastante clientes fidelizados, né, Arine, pelo seu tempo, Sim, né? sim. Eu tenho alunos meus ali, clientes que estão comigo há 5, 6 anos, que tipo, realmente virou família. E alguns que às vezes se mudaram, estão em outros lugares, mas ainda tem aquele contato que realmente você criou um vínculo que é lindo, né? É muito gostoso isso. E Então, eu super acho que necessário, né? sim, extremamente importante pra gente. E aí, nesse momento que você vê que você tá agindo certo, tá indo pelo caminho certo, né? Isso aí, mostrando não só resultados técnicos, mas como também acolhimento e tudo aquilo de benefício que ele foi ali buscar, né? Além da barriga tanquinho, além da diminuição da dor na coluna, ele tem atenção, ele tem ali o acolhimento, ele tem ali um lugar onde ele realmente se sinta bem, né? Com qualidade, acolhido. E esse é o nosso papel enquanto profissional de saúde, enquanto fisioterapeuta, né? Enquanto instrutores de Pilates e Neopilates, é levarmos tudo isso, né? Além da técnica, né? Ainda vemos profissionais aí muito presos a isso, né? E isso realmente também faz parte da gestão do seu negócio, porque entra na parte de fidelização, né? Você mostrar É. resultados, né, para ele. Sim. Outro erro muito comum, Arine, que eu quero abordar aqui também, é a questão
da gente abaixar preço, promoção, abaixar preço, principalmente se baseando aí pela concorrência. Estamos passando agora, né, como falamos, por um momento atípico de pandemia e eu já vejo aí plaquinhas de promoção, diminuição de preço no retorno ao presencial. E eu acho que não é uma boa estratégia, né, para gente, porque todos nós aí sabemos, devemos saber dos nossos custos, dos nossos, né, das nossas despesas e devemos saber também dos nossos valores, né? Então, independente de concorrência, a gente sabe que a concorrência é ótima, porque quanto mais estúdios de Pilates e Neopilates tiver, mais gente vai ter para fazer, mais esse assunto vai estar em evidência, né? Mas a gente não pode se basear no nosso vizinho, a gente não pode se basear, né? Eu, por exemplo, não posso me basear com seu estúdio em Florianópolis, que tem outro custo de vida, tem outro custo da cidade. Eu, na minha rua, por exemplo, quando eu abri o meu estúdio, eu tinha 9 estúdios na minha rua, na minha própria rua. E na esquina do meu estúdio tem uma clínica de estética, de beleza, de cuidados, que tem Pilates. E eu não procurei saber o valor, porque ela tem um valor, eu tenho outro, né? E quando eu falo de preço e valor, a gente tem que saber muito bem diferenciar isso. E ela paga X de aluguel, eu pago 2x, né? Muitas Sim. pessoas, às vezes, por exemplo, o meu estúdio, ele é na face da rua, né? Muita gente tem estúdio dentro de prédios comerciais, que paga condomínio, então o valor é outro. Enfim, tudo altera, né? Eu acho que você tem que realmente eliminar essa questão aí de baixar preço, mas queria ouvir aí a sua opinião também. Eu sou totalmente contra, porque eu acho que assim, se uma pessoa está te procurando porque o teu preço é o mais baixo, a hora que abrir outro estúdio perto de ti com o preço mais baixo, ela vai sair. E aí tu, Não tem valor, querendo, né? não, Ela ela não não deu tá o seu por valor, né? ti. Ela foi com ali no teu estúdio porque realmente era o mais barato. E ela queria fazer. E aí Exatamente. ela vai sair. Eu acho uma das coisas ali que eu estou investindo agora na mídia do estúdio é colocar o currículo de cada um dos meus profissionais. Todos os profissionais Importante. que trabalham comigo, todos têm várias formações, várias experiências, e eu preciso valorizar isso. Como eu quero que as pessoas valorizem também. Eles não estão indo fazer com qualquer pessoa que não tem conhecimento nenhum. São profissionais renomados. E Que eles vão vir estudaram, que aprender, investiram, né? com certeza. Investiram tempo e dinheiro, né? Então, eu acho que isso precisa ser valorizado. Uma dica também que eu dou para os colegas é, por exemplo, aquele colega que quer fazer promoção ou que quer fazer assim uma campanha, vamos dizer, uma campanha de divulgação, né? E ele quer mexer no seu preço, troca, inverte, ao invés de mexer no seu preço, ao invés de abaixar o seu preço, dá um bônus, dá uma aula a mais, dá uma sessão a mais, né? Eu faço isso às vezes lá no estúdio. Ou então, você quer promover o seu estúdio, principalmente agora nessa retomada, a cada cliente seu oferece uma aula gratuita para quem ele levar. Você está dando um bônus, né? Aquele seu cliente, ele vai se sentir importante, porque ele vai levar alguém, ele vai proporcionar essa qualidade, né? Essa aula de Pilates, essa sessão de neopilates para um colega ou para um familiar. E você vai estar apresentando o seu serviço para novos colegas, para novos clientes, né? Então, ao invés de você abaixar o seu valor, fazer promoção, colocar plaquinha na frente do seu estúdio, pensa em bônus, pensa em oferecer a mais. Você não vai perder oferecendo a mais, né? Os fisioterapeutas Sim. ainda têm essa visão de que, eu vou atender de graça. A gente tem que tirar essa visão, né? Não é atender de graça. Você está oferecendo um a mais para você ganhar lá na frente. Se você não ganhar esse novo cliente, você ganhou fidelização daquele que você ofereceu, Com né? certeza. Então, uma Sim. dica é essa, para a gente eliminar esse erro de abaixar valor agora no retorno ao presencial, ou abaixar valor porque o seu vizinho está com valor mais barato, seu estúdio que é no andar de cima do prédio está com valor mais barato.
ele tem o valor dele, você tem o seu, né? E é você tirar a plaquinha de promoção e inserir a plaquinha de bônus. Quanto mais você entrega, mais você recebe. A gente precisa ter esse Com pensamento. certeza. Aham. Outro erro muito comum, Aline, a gente falou aqui sobre 6 erros aí até agora. O nosso 7º erro é a gente não ter salário. O que eu vejo nesse erro? Muitos, isso profissionais de saúde, profissionais liberais, né? Como aqui a gente está falando de fisioterapeutas, em específico, gestores de estúdio, eles falam, mas eu nem sei quanto eu ganho no final do mês. Essa é uma frase muito comum e é uma frase muito errada. Como que nós, fisioterapeutas, vamos calcular quanto a gente quer ganhar no final do mês? A gente precisa disso. A gente precisa saber quanto a gente ganha no final do mês. Como que a gente pode fazer isso? A minha dica é: faça um levantamento dos seus custos pessoais. Aí eu não estou falando de custo do estúdio. Tá vendo por que a gente tem que separar pessoal do profissional? Então, se você quiser saber o seu salário, quanto você precisa receber no final do mês, é você fazer uma lista de todos os seus custos. Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago condomínio, eu pago internet, eu pago Spotify, eu pago celular, eu pago quais são as minhas contas, né? Se eu desejo fazer uma viagem, se isso tudo está ali programado ali no meu mês. No final dessa planilha, eu vou ter um valor. Aí eu preciso saber, eu estou ganhando aquilo? Eu não tô? Eu preciso ter essa clareza das minhas despesas. Muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? E aí o dinheiro que entra no estúdio, o dinheiro que sai, fica aquela bagunça. E aí mistura tudo, volta naquele erro anterior, pessoal com profissional misturado. Não. É a gente fazer esse levantamento. Somou tudo, deu 5.000. Eu tô recebendo 5.000 do estúdio? Eu tô podendo retirar isso aí do estúdio, 5.000, além das despesas do estúdio? Porque o seu salário é uma despesa que está lá no estúdio, né? Se a gente for encarar como vida própria, se a gente for encarar o estúdio como uma criança, um bebê que precisa ser alimentado, que tem que ter vida, ele tem lá na listinha dele aluguel, água, luz, contador, os seus instrutores, que você paga ali a porcentagem, e o seu salário tem que estar ali como uma listinha também, né? Agora, se você fez lá no seu pessoal, que você lá somou 5.000, que você tem de gasto, aí você olha para a conta do estúdio, você está podendo tirar 5.000 do estúdio? Sim. Se você está podendo tirar, ok, seu estúdio está continuando, você já pode falar que seu salário é 5.000. Agora, se você fez esse levantamento, deu 5.000, chegou lá no estúdio, é negativo, você precisa rever suas contas aqui. Você vai ter que tirar Spotify, você vai ter que tirar celular, você vai ter que começar a diminuir seus custos. Ou você vai ter que olhar para o estúdio e captar novas receitas, né? Para isso a gente precisa ter essa clareza, né? Então essa ideia de que fisioterapeuta não sabe quanto ganha, ele não tem organização. Ele não está sabendo se organizar, né? Com certeza. Então a gente precisa ter essa clareza, né? Uhum. Que é isso, eu acho que vai aprendendo aos poucos, realmente precisa. Eu acho que eu sofro mais, eu aprendo no sofrimento. Vem dos meus erros, ferrou, tá tudo desorganizado, não deu certo. Ok, vamos sair da zona de conforto, vamos sentar e ver o que tá errado, ok, o que vamos ter que melhorar. Né? Analisar os dados, analisar os resultados. Analisar isso. E aí reorganiza tudo para ver como você quer continuar os próximos meses, né? Isso aí, se você quer continuar recebendo 5, se você quer aumentar esses 5, ou se você vai precisar diminuir, né? A gente precisa ter essa clareza, né? E é um grande erro a gente não saber. Outra coisa também, que eu nem incluí aqui na nossa lista aqui dos 10 erros, é a gente não ter 13º, é a gente não ter férias, né? Fisioterapeuta, ele só sabe reclamar que ele não tem 13º e que ele não tem férias. Mas, se ele for um fisioterapeuta organizado, se ele tiver gestão no seu estabelecimento, ele vai colocar lá R$100 todo mês lá, ó, na lista lá do estúdio. Quando chegar lá em dezembro, ele vai ter R$1.200. Pode ser um 13º dele.
né? Se ele tiver condições de colocar R$ 200 lá na lista dele lá de custo do estúdio, ele vai ter 2.400 no final do ano. Se ele puder colocar R$ 500 lá para ele, ele vai ter um 13º enorme. Ele vai poder ter férias. Então, é organização, é questão da gente realmente se organizar, né? E É sair dessa... parar de reclamar e sair da zona de conforto e mudar as Isso, coisas. é A parar de única pessoa reclamar. que, A a gente única reclama que a gente não tem paciente, a gente reclama que a gente não tem salário, a gente reclama. Mas não pode isso, a gente precisa se organizar, olhar para dentro, né? isso, ou realmente olhar de fora o problema, né? E achar uma solução. Lá no alto do prédio e Eu, olhar de lá de e cima. olhar. E ver lá o Sim. seu estúdio lá embaixo, e você lá dentro dele, né? Qual é o seu papel ali dentro? Não é o papel de sanguessuga. Você não pode sugar as coisas do seu estúdio, né? Senão realmente ele vai tender a falir. Ele não vai te ajudar, né? Ele não vai trabalhar para você, né? Você vai ficar ali a vida inteira trabalhando para ele e não vai andar, né? Vai chegar no marco dos 5 anos e aí você vai levar um baque de outra pandemia, e uma pandemia num bom sentido, né? Uma pandemia de dar uma chacoalhada e falar, e agora? Você vai organizar ou não, né? Para poder as coisas alavancarem, né? Outro erro, Arine, que a gente, infelizmente, aí tem nosso tempo contado aqui pelo Instagram, é a gente não se reciclar, né? O fisioterapeuta, ele não tem também esse hábito, né? É um grande erro. Então, a gente sai da faculdade com toda a nossa bagagem, a gente já começa a trabalhar e muitas vezes a gente fica ali 5, 10, 15 anos trabalhando com o mesmo material, né? E principalmente reciclar nessa área, que é a área de gestão, né? Que muitos colegas nem têm curso disso, né? É que as coisas estão sempre mudando. Aí você opta, ou você fica no passado, mantendo aquele pensamento pequeno, não evolui, ou realmente você corre atrás. Mas realmente parece que as pessoas estão cada vez mais pensando vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, e param de pensar na importância de se valorizar, investir em novos cursos e novas especializações ali que são extremamente importantes, né? E É. ficam só naquele foco e segue. E aí E aí, falta de novo aí uma chacoalhada aí de uma pandemia dessa para poder a pessoa falar, eu preciso estudar, né? Eu estou falhando nessa área, eu estou em déficit nessa área aqui, né? Eu estou precisando aí me atualizar, né? Em que área eu vou precisar me atualizar? Será que eu estou precisando de mais técnica ou será que eu estou precisando de mais gestão e organização? Olha o olhar de fora de novo, né? Olha o exercício da gente se analisar, né? Da gente parar um pouquinho a nossa correria do dia de atendimento e ter aquela nossa 1 horinha do dia, ou da semana, ou do mês, para a gente poder estar fazendo também essa análise. Onde eu estou errando? Aonde eu preciso reciclar? É na técnica? É investir em mais uma técnica para o meu negócio, para eu captar mais cliente? Ou é eu me organizar para eu poder realmente usar tudo que eu tenho e lucrar no final do mês, né? Eu preciso também dessa análise, tá vendo como a análise ela tem que entrar em todas as áreas do nosso estúdio, né? Análise financeira, análise de pacientes, análise ali dos nossos números, dos nossos dados, né? Para que as coisas realmente andem, né? Para que as coisas realmente caminhem aí. Nosso nono erro, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vou aqui pontuar: reserva de segurança. Tem gente que chama de reserva de emergência, né? Eu não gosto de falar de emergência, não, né? É melhor falar de segurança, né? Reserva de segurança. Nós não temos reserva de segurança e a gente não pensa nisso, né? Poucos são os que pensam, né? E aí, mais uma vez, a pandemia chegou para dar essa chacoalhada, né? Quem não tem reserva de segurança, quem não tinha reserva de segurança, não sobreviveu, né? Nós aqui, por exemplo, na minha cidade aqui, a gente está desde 15 de março. Hoje é 13 de agosto. A gente está 5 meses de portas fechadas. Então, é aluguel, luz, água, contador, segurança e etc. Né? A gente está aí com os nossos atendimentos online, mas a gente sabe que nem todos os nossos clientes migram para o online, é uma coisa nova. E a gente está sem condição de receber novos clientes, porque a gente, né, teve autorização para fazer o atendimento somente naqueles clientes que a gente já
já tinha, né, feito avaliação e conhecido, enfim. Então, se a gente não tem reserva de segurança, faz como no momento desse, né? Então, a reserva de segurança, ela tem que entrar como um ponto lá naquela lista do estúdio, da mesma forma que o seu salário. Então, ela tem que entrar lá. Se os gastos do estúdio são aluguel, luz, condomínio, água, o seu 13º que a gente falou aí, tem que entrar lá um valor da sua reserva. Todo mês você tem que pegar aquele valor e investir em algum lugar para que você monte uma reserva, né? A gente sabe aí que o mínimo aí são 3 meses de custos, né, do nosso estúdio para que a gente monte, mas a gente fala de 3 a 6 meses de reserva. Então, se você tem 5.000 de despesa no seu estúdio, você tem que ter 3 vezes 5. Você tem que ter 6 vezes 5. E a gente não tem nem 5, né? Então, é um grande erro. A gente precisa de reserva de segurança, não só no nosso estúdio, como na vida, né? A pandemia veio para isso, né? Com certeza. Ainda mais sendo autônomos, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã. Precisa de uma organização, né? De tudo. Então, a dica é, você não consegue tirar R$ 100 por mês do seu estúdio? Tira 10, tira 20 e guarda. Não é possível que a gente, profissional de saúde, não consiga reservar R$ 20, R$ 10 para nossa reserva. Começa pequeno, né? É o que eu falei. Começa com 1, passa para 10, depois você passa para 100. É um montinho, um montão, né? Começa pequenininho, depois vai para grande. Eu acho que isso vem toda de uma questão de criar o hábito. A partir do momento que tu cria esse hábito, porque você vai empurrando, né? Vai deixando. Amanhã eu faço, mês que vem eu começo. Educação, Aline. Educação. Todo mês a gente não é obrigada a pagar o nosso aluguel? Sim. Todo mês você vai ser obrigada a tirar aquele valor para sua reserva. Sim. Mas para isso você tem que ter organização, ou seja, você tem que ter isso listado para você poder cumprir no final do mês, né? Assim como nossas contas pessoais. A nossa reserva ela só vai ser montada se você for educada para isso. Você tem que ter educação financeira. E aí você vai começar com o valor que você pode. Se é R$ 10, é R$ 10. Se é R$ 100, é 100. Se é 1.000, é 1.000. Não importa o valor, né? O método ele é o mesmo. A organização ele tem que ser a mesma para quem tem um estúdio pequeno, para quem tem um estúdio grande. A organização é a mesma, né? O negócio é educação. A gente tem que se educar. Então, se a gente, fisioterapeuta, reservar aí um valor mensal, a gente vai conseguir fazer a nossa reserva. Para que a gente não passe aí por uma pandemia novamente, né? E sofra o que a gente está sofrendo, né? Com certeza. E que muitos colegas sofreram e fecharam suas portas e tiveram que, né, ir para estabelecimentos menores, tiveram que fazer mudanças, diferente de você, que eu soube que foi para um lugar maior. Parabéns. Gente, obrigada. A gente teve que fazer para nós ali, essa mudança foi importante porque eu trabalhava num estúdio pequeno e não tinha ventilação. Pagou uma sala bem maior, com possibilidade de crescimento. Vamos para a sala maior. Perfeito. Então agora é pegar essa sala maior aí, investir na gestão. Isso. E aí vem agora todas aquelas coisas que a gente conversou antes, né? Exatamente. Organizar as finanças, organizar os resultados, os processos iniciais, a captação, o marketing, tudo isso é tudo interligado. O nome disso é gestão. Sim. É tudo interligado, né, gente? E em momento algum aqui a gente falou atender paciente, tá vendo? Verdade. Atender paciente é o veículo que eu vou do Rio a Florianópolis. É o veículo. Eu vou de carro, de ônibus, a pé, é a forma que eu atendo o paciente. Eu atendo o paciente com as minhas mãos, eu atendo com aparelho, eu atendo com neopilates, com LPF, com pilates. Isso é a forma. Agora, o objetivo, o método, a organização que eu vou fazer isso é gestão. A gente precisa ter essa gestão para fazer a roda rodar. Senão a roda não roda, não adianta. A roda vai ficar aí faltando aí uma parte dela e você não vai conseguir rodar esse moinho aí, não tem jeito. Para fechar aqui nosso bate-papo, que 1 hora passa rapidinho, né, Aline? O nosso 10º erro aí que a gente queria pontuar
é, finalizando tudo aí que a gente já falou, é trabalhar para pagar conta. É um erro, que é um pensamento super errado, né? Que eu posso aí resumir tudo que eu falei aí anteriormente. O fisioterapeuta tem o pensamento de trabalhar para pagar conta. E aí, a gente vai ficar nisso até quando, né? E eu vou Mas eu ficar nessa bola de neve, trabalhando dia a dia, semana a semana, mês a mês, o dinheiro entra, o dinheiro sai, chega no final do ano, você olha para trás, você não adquiriu nada, nem pessoal e nem profissional. Você não investiu, você não tem uma reserva, você não tem um dinheiro que você quer ano que vem viajar, comprar alguma coisa. Enfim, é ruim esse pensamento, né? Não dá pra gente ficar com esse pensamento, né? Isso é um erro grande. acho que isso vem muito até da faculdade, das crenças que colocam na nossa cabeça. Que a área da saúde, fisioterapeuta, não é para ganhar dinheiro. A nossa profissão não é para ganhar dinheiro. A nossa profissão é para ajudar os outros. Não. Claro, Ajudar os eu outros, amo. ajudar Não, os com outros certeza. sim, Ajudar os né? outros, sim, mas não quero. Tipo, é a nossa profissão. Isso tem É, que vir um retorno financeiro para a gente conseguir nos valorizar mais e ter mais gosto para trabalhar, com né? E assim certeza. ajudar os outros mais. Com Mas tudo tem certeza. que ser uma troca, né? Mas isso realmente veio implantado lá da faculdade, né? Da área de saúde, profissional de saúde, tem que fazer trabalho voluntário, tem que fazer trabalho beneficente. Que faça, mas dentro do nosso estúdio, que é um negócio, ele precisa ter um valor, né? Ele precisa ter ali o seu, realmente, o seu real valor, né? E a gente tem que mudar esse pensamento de que a gente realmente só vai pagar conta, né? A gente precisa ter nosso pensamento grande, a gente tem que crescer, a gente tem que realmente alavancar, né, o nosso estúdio para que ele tenha vida própria, para que a gente consiga aí evoluir cada vez mais. A Lu tá falando aí, ó, ganhar dinheiro vivendo de saúde. Pois é, quase um crime a gente querer ali, não. A gente precisa educar essas pessoas, né? E partir da gente, né? Eu acho muito assim, se você quer realmente que a tua empresa seja grande, que ela te traga resultados, você tem que pensar grande, pensar como uma empresa grande, né? E aí cuidar dela como uma empresa grande, para Isso aí, sim ter todos os resultados que você espera, né? Por isso que aí, que o Ari. nosso estúdio ali a gente não tem esse cuidado, né? Acho que você finalizou assim muito bem, fechou muito bem com essas palavras aí. A gente realmente olhar ele com um olhar grande, mesmo que a gente tenha ali poucos pacientes agora retornando depois de todo esse processo. É um processo que a gente realmente vai começar engateando. Ninguém aprende a correr, não, é engatinhar. Depois ele vai andar, depois ele vai correr. E talvez a gente tenha que passar por isso agora, né? Depois desse processo, e a gente realmente recomeçar. Então, que a gente recomece já com esse pensamento de negócio grande, né? Sim, E partindo, agora é a e hora. não cometendo esses 10 erros que a gente apresentou aqui, né? Então, é realmente a Sim. gente parar para pensar, parar para analisar, de que se a gente estava cometendo esses erros antes desse processo, que agora, daqui para frente, a gente possa aí ter uma nova estrada aí. Arine, Sim, com muito obrigada. O Instagram já está aqui, ó, me acusando que tem um minutinho aqui. Muito certeza. obrigada, tá? Eu Eu espero que que tenha agradeço. ajudado aí outras pessoas. Ai, vai, tomara. Amara, Obrigada, tá muito bom? obrigada, tá? Adorei o Tarde, convite. a gente se vê, a gente se vê. Vamos ver se a gente se vê ainda em 2020. Te espero aqui em Floripa, né? Passear um pouquinho. Isso mesmo, vou sim. Muito obrigada, tá? A gente se fala. Beijo. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.